João 19, 17 diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. 1, 2, 3 e... Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? Você pode falar para esse irmão que está perto de você, diga para ele assim, ó: está escrito e acabou. Pai, em nome de Jesus, continua conosco neste lugar, nos dando a tua graça, que a presença do teu Espírito continue neste lugar. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Se assente fazendo aquele barulhinho que o diabo odeia, irmão. Glória a Deus. Queridos, quero deixar uma palavra rápida para a nossa meditação nesta noite. A Bíblia Sagrada, ela vai nos informar, ela vai nos dizer que Jesus veio a este mundo como estava escrito a seu respeito. Ele veio de uma virgem. Ele nasceu por um milagre divino. A Bíblia Sagrada, ela vai nos informar que por cerca de 12 anos de idade, eles estão indo para uma festa na cidade. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que eles esquecem Jesus. Eu fico imaginando Maria dizendo: agora ele alcançou a maioridade, deve estar com o pai. Eu fico imaginando José pensando também: ele alcançou a maioridade, mas ele ainda é uma criança, uma adolescente. E um pensando assim do outro, quando fui ver, o menino estava perdido para eles. Dias depois, eles o encontram no templo, e a fala de Jesus é: eu estou na casa do meu pai. Nós vamos observar que Jesus, todas as vezes que ele falava de Deus, ele usava a expressão pai. Ou seja, Deus, Jeová, não era apenas Deus para ele, mas era o seu pai. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que por cerca de 30 anos, quantos anos eu disse? 30 anos de idade, Jesus agora começa a exercer o seu ministério. 30 anos, nós vamos lembrar que José começou a governar. 30 anos, nós vamos lembrar que Davi começou a reinar sobre todo Israel. 30 anos, nós vamos lembrar que Ezequiel foi chamado para o ministério profético. 30 anos foi quando Jesus começou a exercer o seu ministério. 30 anos era quando o sacerdote começava a exercer também as suas funções. Por isso, nada na Bíblia é por acaso. A Bíblia Sagrada, ela vai nos informar que Jesus agora, ele vai ser batizado nas águas.
E enquanto isso está acontecendo, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que os céus se abrem, o Espírito Santo, como uma pomba ou em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre Jesus. Uma voz brada no céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." A Bíblia Sagrada nos diz que o próprio Pai está testemunhando que aquele que está sendo batizado não é qualquer um. Ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que depois deste ocorrido, o Espírito Santo, diga comigo assim, o Espírito Santo. O Espírito Santo leva ao deserto e ele é tentado por Satanás. E uma das falas de Satanás é: "Se tu és o Filho de Deus." Então nós observamos que Jesus recebeu um testemunho do próprio Pai dizendo: "Este é o meu filho." E agora ele está cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto para ser tentado. E o diabo, ao falar com ele, diz: "Se tu és o filho", deixando ou colocando dúvidas, ou tentando colocar dúvidas em Jesus, para que ele pudesse pensar: será que realmente eu sou? Porque esse é o papel do diabo, esse é o papel de Satanás. Porque tudo que é feito por dúvida é pecado, não é bom, não dá certo. Mas nós vamos observar que todas as vezes que Jesus falava ou verbalizava a respeito de Deus, de Jeová, ele usava a expressão "meu Pai." O meu Pai trabalha, eu também trabalho. Quando ele vai fazer um grande milagre, ele diz assim: "Graças eu te dou, ao Pai, porque tu sempre me ouvistes." Jesus nos ensina a orar. Lhe ensino. Como? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aleluia. Nós vamos observar que Jesus vai exercendo o seu ministério. A Bíblia Sagrada vai nos dizer e vai nos mostrar que conforme vai ocorrendo a crucificação e a condenação de Jesus, diante dos parâmetros da lei, diante dos costumes judaicos, estava tudo errado. Tanto é que Jesus, ele é condenado por cerca de 6 horas da manhã. Olha a hora. Ele é levado à cruz 9 horas da manhã. E por cerca de 3 horas, 3 horas da tarde, ele expira, entrega o seu espírito. Só que nada na Bíblia é por acaso. Se ele morre às 3 horas, como João disse lá no seu batismo, que eis aí o Cordeiro de Deus. Segundo o costume, nesta época de festa, o Cordeiro Pascual era oferecido ao Senhor, sacrificado. Que horas, pastor? 3 horas da tarde. Quando Jesus expira às 3 horas da tarde na cruz, ele está dizendo: esse Cordeiro que só limpa o pecado da nação de Israel não vale mais. Agora o sangue de Jesus purifica todas as nações. Todos aqueles que crê no Senhor o purifica e perdoa de todo o pecado. A Bíblia Sagrada vai nos dizer e vai nos mostrar, segundo os estudos, que da onde Jesus foi condenado até o lugar do Calvário eram cerca de 3 quilômetros.
Se você for fazer uma pequena conta rápida, 3 quilômetros dá cerca de uns 15, 20 minutos andando, rapidinho. Só que ele chega na cruz 9 horas. É crucificado 9 horas. Ele levou um período 3 horas para chegar. Um lugar que era para ser 15, 20 minutos. A via dolorosa. Por que, pastor? Você precisa entender que ele não estava carregando apenas um madeiro. Porque você precisa entender que não era a cruz toda, era apenas aquela madeira do centro. Não era apenas uma madeira. Ele estava carregando o meu e o teu pecado. 3 horas. E sem contar que teve uma hora que ele não estava aguentando. Os soldados chamavam um Simão e disse: ajuda-o. E um Simão Cirineu foi lá e o ajudou. Você precisa entender que agora ele é levado à cruz. E quem sabe quando você já ouviu os louvores dizendo das cicatrizes, quem sabe você imagina os pregos nas mãos, você já voa na tua cabeça aquele preguinho de obra que a gente conhece. Não. Era um prego mais ou menos com cerca de 30 centímetros de comprimento. Porque precisava segurar o corpo dele na cruz. Zombaram dele. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Tiraram as suas vestes, ele estava nu. A entrada da cidade era bem provável que seja uma praça, porque aonde as pessoas entravam para a festa da Páscoa, olhavam e viam a vergonha que estava sendo ali. Mas a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. A Bíblia Sagrada, como nós lemos, vai dizer que o crucificaram e junto com ele havia 2 malfeitores. 2 malfeitores que estavam um à esquerda, outro à direita. Segundo a tradição, um se chamava Gestas, o outro se chamava Dimas. Dimas estava à direita, Gestas estava à esquerda. O da direita observa e vê que ele não era qualquer homem. O da direita reconhece que ele é Senhor. Segundo o costume, eles pegavam uma madeira, amarravam com uma corda e penduravam no pescoço do malfeitor, com a sua condenação ou o motivo da sua condenação. Por exemplo, Gestas, ladrão, malfeitor. Dimas, homicida, ladrão, malfeitor. E Jesus, alguém chega para Pilatos e diz: Pilatos, o que nós vamos escrever para que as pessoas passem, olhem e consigam ler o motivo? Só que Pilatos percebeu que ele não tinha pecado. Pilatos, ele entendeu que ele não tinha pecado. Então Pilatos vai dizer o seguinte: então escreve: Jesus de Nazaré, ou Nazareno, Rei dos Judeus. E sabe o que eu acho lindo? Para quem leu sobre a vida de Jesus, e eu sei que esta igreja é uma igreja inteligente, Jesus nunca disse: eu sou Rei dos Judeus. Por quê, pastor? Mas foi Pilatos que escreveu. Ele nunca disse, nunca saiu da sua boca. Porque quem é, não precisa dizer que é. Aleluia. Você pode falar para esse crente que está pertinho de você? Fala para ele assim, ó: quem é não precisa dizer que é, irmão.
Oh, glória ao nome de Jesus. As pessoas que estavam ali, os homens do Sinédrio, os judeus que estavam lendo aquele título, ficaram indignados, porque estava escrito em grego, latim, hebraico. Pilatos, não escreve isso não. Escreve, ele disse rei. Aí Pilatos levanta e diz assim: o que escrevi, escrevi. Pastor, falei para você que é simples hoje. Pastor, não entendi. O que está escrito na cruz, está escrito. Como assim, pastor? Você pode imaginar a vergonha que Jesus está passando ali pendurado? As pessoas passando, maneando a cabeça, olhando, dizendo, com as crianças, colocando as mãos nos olhos das crianças, dizendo, não olha aquilo não, ele está nu ali, preso, pendurado, sangrando. Quem sabe alguém olha e vê um malfeitor da esquerda e olha e diz, ladrão, malfeitor. Ele vai, olha da direita e diz, ladrão, malfeitor. Aí quando ele olha no meio, e eu acho lindo, porque a Bíblia ela é maravilhosa. Por quê, pastor? Primeiro detalhe, João ele deixa bem claro, havia 3 cruzes, uma na esquerda, outra na direita, e aonde Jesus estava? No meio. Por quê? Porque Deus sempre está no meio. Deuteronômio 23:14 diz que o teu arraial será santo, porque o Senhor anda no meio do arraial. 2 Crônicas 20:14 vai dizer que estando toda a congregação reunida, o Espírito de Deus desce no meio da congregação. Salmos 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E no verso 5 diz assim, Deus está no meio, Deus está no meio, Deus está no meio dela e ela não será abalada. Apocalipse capítulo 1 versículo 13, João vai ter uma visão dos 7 cartiçais de ouro, e nós estamos estudando sobre isso. Os 7 cartiçais representam as 7 igrejas da Ásia. Então quando ele vê os 7 cartiçais, e ele olha e ele vê o Filho do Homem, na onde? Em cima, embaixo, na esquerda, na direita? Não, ele olha e vê o Filho do Homem andando no meio da igreja, no meio dos 7 cartiçais. O próprio Jesus, ele vai dizer em Mateus 18:20, dizendo que aonde estiverem 2, aonde estiverem 3, reunidos no nome dele, ele estaria presente. Por isso que eu creio, Paulo, aleluia, eu vim adorar a Deus, eu vim glorificar a Deus, e se tem mais um que veio adorar ao Senhor, ele está presente em nosso meio. Oh, glória ao nome de Jesus. Olhavam para a cruz do meio e pensavam, antes de falar alguma coisa, com certeza esse aí é um malfeitor, com certeza esse aí é um ladrão, com certeza esse aí matou alguém. Aí eu fico alguém perguntando, o que ele fez? Ele matou? Alguém fala assim, não, pelo contrário, aonde ele passava, quem estava morto revivia. Mas o que ele fez? Ele matou alguém? Não, não, pelo contrário, os cegos chegavam diante dele e saíam curados. Os mudos, gagos chegavam diante dele e saíam curados. Mas ele está na cruz, então é ladrão, é malfeitor. Mas o que está escrito na cruz? Rei.
Não, mas maldito aquele que está no madeiro. Ele está na cruz, e segundo o costume romano, só é morte de cruz quem é ladrão, homicida. Com certeza ele fez alguma coisa, esse aí não presta. Mas o que a cruz está dizendo? Rei. Pastor, não entendi. Não importa, irmão, o que falam de você. O que importa é o que a cruz diz ao teu respeito. É o que Deus fala ao teu respeito. O que a cruz fala sobre mim. Colossenses capítulo 2, versículo de número 14. Você quer ver? Olha o que diz, vamos ler todos juntos. Está escrito. 1, 2, 3 e havendo riscado Ei, Abraão, mas você fez isso. Flávio, mas você fez isso. Nicás, mas você é isso. Mas o que a cruz diz? Que todos os meus pecados foram perdoados. A Bíblia Sagrada diz que Satanás, ele é acusador de nossos irmãos. Ele chega de dia, de noite, dizendo: Paulo fez isso, Abraão fez isso, o Elton fez isso, o Vitor Hugo fez isso, Cláudio fez isso, o Alexandre fez isso. Aí lá vem ele. Quem? Jesus. Pegando a cédula que era contra nós, cravando na cruz e dizendo: está perdoado. Não, mas ele fez isso, ela fez aquilo, mas a cruz está dizendo: está perdoado, está perdoado. Por isso, meu irmão, por isso você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice, e debaixo dessa palavra você vai participar, porque está escrito que o teu pecado foi pago lá na cruz do Calvário. Eu quero orar com você agora. Se você puder ficar em pé, fique em pé em nome de Jesus. Anaraya Kalasheria Barabá. É culto da comunhão. Amém? Culto de ceia é culto da comunhão, onde nós vamos participar do corpo e do sangue. Será que você pode segurar na mão desse crente que Jesus colocou bem do seu ladinho aí? Segura na mão dele. Nós já vamos adorar. Mas eu quero que você, por favor, segure na mão dele. Eu quero que, por favor, você agora seja profeta, seja uma profetisa de Deus. E eu quero que você olhe para esse irmão que você está segurando a mão dele, e diga para ele assim: ó, não importa o que Satanás está falando, não importa o que o diabo tenta colocar na tua mente, o que vale, fala, o que vale é o que está escrito. Fala de novo, é o que está escrito. Fala de novo, é o que está escrito. E o que está escrito, pastor? Os teus pecados foram perdoados. Os teus pecados pelo sangue de Jesus foi perdoado. Os teus pecados em nome de Jesus
foi perdoado. E se você pode, agora levante um pouquinho assim a mãozinha do seu irmão. E se você acredita que o sangue de Jesus perdoa pecados, que o sangue de Jesus limpa, eu te convido nessa noite a adorar ao Senhor. Enquanto você vai adorando, enquanto você vai glorificando, enquanto você vai exaltando, sinta o poder do sangue de Jesus. Sinta o poder do sangue de Jesus, purificando a tua mente, purificando o teu coração. Podia ter região. João 19, 17 diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. 1, 2, 3 e... Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? Você pode falar para esse irmão que está perto de você, diga para ele assim, ó: está escrito e acabou. Pai, em nome de Jesus, continua conosco neste lugar, nos dando a tua graça, que a presença do teu Espírito continue neste lugar. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Se assente fazendo aquele barulhinho que o diabo odeia, irmão. Glória a Deus. Queridos, quero deixar uma palavra rápida para a nossa meditação nesta noite. A Bíblia Sagrada, ela vai nos informar, ela vai nos dizer que Jesus veio a este mundo como estava escrito a seu respeito. Ele veio de uma virgem. Ele nasceu por um milagre divino. A Bíblia Sagrada, ela vai nos informar que por cerca de 12 anos de idade, eles estão indo para uma festa na cidade. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que eles esquecem Jesus. Eu fico imaginando Maria dizendo: agora ele alcançou a maioridade, deve estar com o pai. Eu fico imaginando José pensando também: ele alcançou a maioridade, mas ele ainda é uma criança, uma adolescente. E um pensando assim do outro, quando fui ver, o menino estava perdido para eles. Dias depois eles o encontram no templo, e a fala de Jesus é: eu estou na casa do meu pai. Nós vamos observar que Jesus, todas as vezes que ele falava de Deus, ele usava a expressão pai. Ou seja, Deus, Jeová, não era apenas Deus para ele, mas era o seu pai. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que por cerca de 30 anos. Quantos anos eu disse?
30 anos de idade, Jesus agora começa a exercer o seu ministério. 30 anos, nós vamos lembrar que José começou a governar. 30 anos, nós vamos lembrar que Davi começou a reinar sobre todo Israel. 30 anos, nós vamos lembrar que Ezequiel foi chamado para o ministério profético. 30 anos foi quando Jesus começou a exercer o seu ministério. 30 anos era quando o sacerdote começava a exercer também as suas funções. Por isso, nada na Bíblia é por acaso. A Bíblia Sagrada, ela vai nos informar que Jesus agora, ele vai ser batizado nas águas. E enquanto isso está acontecendo, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que os céus se abrem, o Espírito Santo, como uma pomba ou em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre Jesus. Uma voz brada no céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia Sagrada nos diz que o próprio Pai está testemunhando que aquele que está sendo batizado não é qualquer um. Ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que depois deste ocorrido, o Espírito Santo, diga comigo assim, o Espírito Santo. O Espírito Santo leva ao deserto e ele é tentado por Satanás. E uma das falas de Satanás é: se tu és o Filho de Deus. Então nós observamos que Jesus recebeu um testemunho do próprio Pai, dizendo: este é o meu filho. E agora ele está cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto para ser tentado. E o diabo, ao falar com ele, diz: se tu és o filho, deixando ou colocando dúvidas, ou tentando colocar dúvidas em Jesus, para que ele pudesse pensar: será que realmente eu sou? Porque esse é o papel do diabo, esse é o papel de Satanás. Porque tudo que é feito por dúvida é pecado, não é bom, não dá certo. Mas nós vamos observar que todas as vezes que Jesus falava ou verbalizava a respeito de Deus, de Jeová, ele usava a expressão meu Pai. O meu Pai trabalha, eu também trabalho. Quando ele vai fazer um grande milagre, ele diz assim: graças eu te dou ao Pai, porque tu sempre me ouvistes. Jesus nos ensina a orar, lhe ensino. Como? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aleluia. Nós vamos observar que Jesus vai exercendo o seu ministério. A Bíblia Sagrada vai nos dizer e vai nos mostrar que conforme vai ocorrendo a crucificação e a condenação de Jesus, diante dos parâmetros da lei, diante dos costumes judaicos, estava tudo errado. Tanto é que Jesus, ele é condenado por cerca de 6 horas da manhã. Olha a hora. Ele é levado à cruz 9 horas da manhã. E por cerca de 3 horas, 3 horas da tarde, ele expira, entrega o seu espírito. Só que nada na Bíblia é por acaso. Se ele morre às 3 horas, como João disse lá no seu batismo, que eis aí o Cordeiro de Deus. Segundo o costume, nesta época de festa, o Cordeiro Pascual era oferecido ao Senhor.
sacrificado. Que horas, pastor? 3 horas da tarde. Quando Jesus expira às 3 horas da tarde na cruz, Ele está dizendo: esse cordeiro que só limpa o pecado da nação de Israel, não vale mais. Agora o sangue de Jesus purifica todas as nações. Todos aqueles que crê no Senhor o purifica e perdoa de todo o pecado. A Bíblia Sagrada vai nos dizer e vai nos mostrar, segundo os estudos, que da onde Jesus foi condenado até o lugar do Calvário eram cerca de 3 quilômetros. Se você for fazer uma pequena conta rápida, 3 quilômetros dá uma cerca de uns 15, 20 minutos andando, rapidinho. Só que ele chega na cruz 9 horas, é crucificado 9 horas. Ele levou um período 3 horas para chegar, um lugar que era para ser 15, 20 minutos. A via dolorosa. Por quê, pastor? Você precisa entender que ele não estava carregando apenas um madeiro, porque você precisa entender que não era a cruz toda, era apenas aquela madeira do centro. Não era apenas uma madeira. Ele estava carregando o meu e o teu pecado. 3 horas. E sem contar que teve uma hora que ele não estava aguentando. Os soldados chamavam um Simão e disse: ajuda-o. E um Simão Cirineu foi lá e o ajudou. Você precisa entender que agora ele é levado à cruz. E quem sabe quando você já ouviu os louvores dizendo das cicatrizes, quem sabe você imagina os pregos nas mãos, você já põe na tua cabeça aquele preguinho de obra que a gente conhece. Não. Era um prego mais ou menos com cerca de 30 centímetros de comprimento. Porque precisava segurar o corpo dele na cruz. Zombaram dele. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Tiraram as suas vestes, ele estava nu. A entrada da cidade era bem provável que seja uma praça, porque aonde as pessoas entravam para a festa da Páscoa, olhavam e viam a vergonha que estava sendo ali. Mas a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. A Bíblia Sagrada, como nós lemos, vai dizer que o crucificaram e junto com ele havia 2 malfeitores. 2 malfeitores que estavam um à esquerda, outro à direita. Segundo a tradição, um se chamava Gestas, o outro se chamava Dimas. Dimas estava à direita, Gestas estava à esquerda. O da direita observa e vê que ele não era qualquer homem. O da direita reconhece que ele é Senhor. Segundo o costume, eles pegavam uma madeira, amarravam com uma corda e penduravam no pescoço do malfeitor, com a sua condenação ou o motivo da sua condenação. Por exemplo, Gestas, ladrão, malfeitor. Dimas, homicida, ladrão, malfeitor. E Jesus, alguém chega para Pilatos e diz: Pilatos, o que nós vamos escrever para que as pessoas passem, olhem e consigam ler o motivo? Só que Pilatos percebeu que ele não tinha pecado.
Pilatos, ele entendeu que ele não tinha pecado. Então Pilatos vai dizer o seguinte: então escreve: Jesus de Nazaré, ou Nazareno, rei dos judeus. E sabe o que eu acho lindo? Para quem leu sobre a vida de Jesus, e eu sei que esta igreja é uma igreja inteligente, Jesus nunca disse: eu sou rei dos judeus. Por quê, pastor? Mas foi Pilatos que escreveu. Ele nunca disse, nunca saiu da sua boca. Porque quem é, não precisa dizer que é. Aleluia. Você pode falar para esse crente que está pertinho de você? Fala para ele assim, ó, quem é não precisa dizer que é, irmão. Oh, glória ao nome de Jesus. As pessoas que estavam ali, os homens do Sinédrio, os judeus que estavam lendo aquele título, ficaram indignados, porque estava escrito em grego, latim, hebraico. Pilatos, não escreve isso não. Escreve: ele disse rei. Aí Pilatos levanta e diz assim: o que escrevi, escrevi. Pastor, falei para você que é simples hoje. Pastor, não entendi. O que está escrito na cruz, está escrito. Como assim, pastor? Você pode imaginar a vergonha que Jesus está passando ali pendurado? As pessoas passando, maneando a cabeça, olhando, dizendo, com as crianças, colocando as mãos nos olhos das crianças, dizendo, não olha aquilo não, ele está nu ali, preso, pendurado, sangrando. Quem sabe alguém olha e vê um malfeitor da esquerda e olha e diz, ladrão, malfeitor. Ele vai, olha da direita e diz, ladrão, malfeitor. Aí quando ele olha no meio, e eu acho lindo, porque a Bíblia ela é maravilhosa. Por quê, pastor? Primeiro detalhe, João ele deixa bem claro, havia 3 cruzes, uma na esquerda, outra na direita, e aonde Jesus estava? No meio. Por quê? Porque Deus sempre está no meio. Deuteronômio 23:14 diz que o teu arraial será santo, porque o Senhor anda no meio do arraial. 2 Crônicas 20:14 vai dizer que estando toda a congregação reunida, o Espírito de Deus desce no meio da congregação. Salmos 46 diz, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E no verso 5 diz assim, Deus está no meio, Deus está no meio, Deus está no meio dela e ela não será abalada. Apocalipse capítulo 1 versículo 13, João vai ter uma visão dos 7 cartiçais de ouro, e nós estamos estudando sobre isso. Os 7 cartiçais representam as 7 igrejas da Ásia. Então quando ele vê os 7 cartiçais, e ele olha e ele vê o Filho do Homem, na onde? Em cima, embaixo, na esquerda, na direita? Não, ele olha e vê o Filho do Homem andando no meio da igreja, no meio dos 7 cartiçais. O próprio Jesus, ele vai dizer em Mateus 18:20, dizendo que aonde estiverem 2, aonde estiverem 3, reunidos no nome dele, ele estaria presente. Por isso que eu creio, Paulo, aleluia, eu vim adorar a Deus, eu vim glorificar a Deus. E se tem mais um que veio adorar ao Senhor, ele está presente em nosso meio. Oh, glória ao nome de Jesus.
olhavam para a cruz do meio e pensavam, antes de falar alguma coisa, com certeza esse aí é um malfeitor. Com certeza esse aí é um ladrão. Com certeza esse aí matou alguém. Aí eu fico alguém perguntando, o que ele fez? Ele matou? Alguém fala assim, não, pelo contrário. Aonde ele passava, quem estava morto revivia. Mas o que ele fez? Ele matou alguém? Não, não, pelo contrário. Os cegos chegavam diante dele e saíam curados. Os mudos, cegos chegavam diante dele e saíam curados. Mas ele está na cruz, então é ladrão, é malfeitor. Mas o que está escrito na cruz? Rei. Rei. Não, 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 mas maldito aquele que está no madeiro. Ele está na cruz, e segundo o costume romano, só é morte de cruz quem é ladrão, homicida. Com certeza ele fez alguma coisa, esse aí não presta. Mas o que a cruz está dizendo? Rei, rei, rei. Pastor, não entendi. Não importa, irmão, o que falam de você. O que importa é o que a cruz diz ao teu respeito. É o que Deus fala ao teu respeito. O que a cruz fala sobre mim. Colossenses capítulo 2, versículo de número 14. Você quer ver? Olha o que diz, vamos ler todos juntos? Está escrito, está escrito. 1, 2, 3 e havendo riscado Ei, Abraão, mas você fez isso. Flávio, mas você fez isso. Nicás, mas você é isso. Mas o que a cruz diz? Que todos os meus pecados foram perdoados. A Bíblia Sagrada diz que Satanás, ele é acusador de nossos irmãos. Ele chega de dia, de noite, dizendo: Paulo fez isso, Abraão fez isso, o Elton fez isso, o Vitor Hugo fez isso, Cláudio fez isso, Alexandre fez isso. Aí lá vem ele. Quem? Jesus. Pegando a cédula que era contra nós, gravando na cruz e dizendo: está perdoado. Não, 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 mas ele fez isso, ela fez aquilo, mas a cruz está dizendo: está perdoado, está perdoado. Por isso, meu irmão, por isso você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice, e debaixo dessa palavra você vai participar, porque está escrito que o teu pecado foi pago lá na cruz do Calvário. Eu quero orar com você agora. Se você puder ficar em pé, fica em pé em nome de Jesus. Anaraya Kalasheriya Barabá. É culto da comunhão. Amém? Culto de ceia é culto da comunhão, onde nós vamos participar do corpo e do sangue. Será que você pode segurar na mão desse crente que Jesus colocou bem do seu ladinho aí?
Segura na mão dele. Nós já vamos adorar, nós já vamos adorar, nós já vamos adorar. Mas eu quero que você, por favor, segure na mão dele. Eu quero que, por favor, você agora seja profeta, seja uma profetisa de Deus. E eu quero que você olhe para esse irmão que você está segurando a mão dele e diga para ele assim, ó, não importa o que Satanás está falando. Não importa o que o diabo tenta colocar na tua mente. O que vale, fala, o que vale é o que está escrito. Fala de novo, é o que está escrito. Fala de novo, é o que está escrito. E o que está escrito, pastor? Os teus pecados foram perdoados. Os teus pecados pelo sangue de Jesus foi perdoado. Os teus pecados em nome de Jesus foi perdoado. E se você pode, agora levante um pouquinho assim a mãozinha do seu irmão. E se você acredita que o sangue de Jesus perdoa pecados, que o sangue de Jesus limpa, eu te convido nessa noite a adorar ao Senhor. Enquanto você vai adorando, enquanto você vai glorificando, enquanto você vai exaltando, sinta o poder do sangue de Jesus. Sinta o poder do sangue de Jesus, purificando a tua mente, purificando o teu coração. Podia ter rejeitado. Quando dá 3 horas da tarde, ele diz assim: está consumado. Lá em Jerusalém, os sacerdotes preparando o cordeiro pascual. Quando isto ocorre, dentro do santo lugar, santíssimo lugar, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E isso não é por acaso. Segundo o costume do povo judeu, todas as vezes que um pai recebia a notícia que o seu filho havia morrido, ele pegava as suas vestes e rasgava. Quando Jacó ficou sabendo que José havia morrido, ele pega as suas vestes e rasga. Quando Jó recebe a notícia que todos os seus filhos morreram, ele pega as suas vestes e rasga. Quando o Filho de Deus diz: está consumado, o Pai, por isso que não rasgou de baixo para cima, o véu rasga de cima para baixo. Era o Pai rasgando as suas vestes. E isso foi tão forte, Flávio, que o soldado que estava debaixo da cruz olhou e falou: verdadeiramente este era o Filho. Ele marra bacala choriando,